As muralhas não resistirão à ação de Deus e ao clamor do povo escolhido. As barreiras caem. Olá, meus irmãos, vamos a mais uma edição do Pergunte ao Padre. Aliás, mais uma edição não, porque essa edição vai ser toda especial. Acredite, nós iremos responder apenas uma pergunta que carece de um aprofundamento maior. Vamos lá? Padre, existe alguma passagem na Bíblia que comprove que podemos e devemos pedir a intercessão dos santos? Porque me disseram, para que pedir para os santos se posso pedir a Deus? Bem, essa pergunta é exigente e por detrás dela tem muitas coisas que precisamos compreender. Essa pergunta aqui, ela está baseada naquele chavão. Está na Bíblia? Ou isso não está na Bíblia? É certo? É só o que está na Bíblia. O que não está na Bíblia, nós não podemos fazer. Ora, essa afirmação por si só, se fôssemos aprofundar nela, já estaria repleta de erros, porque nós não encontramos na Bíblia nenhuma passagem que diz que a própria Bíblia é inspirada por Deus. Já começa por aí. Depois poderíamos abordar essa questão tão importante também em outro momento. Mas essa questão da Bíblia, ou seja, o livro, a Bíblia escrita, interessante que Nosso Senhor, Ele não escreveu nada. Ele não escreveu nenhuma folha. A única vez que Nosso Senhor escreveu foi na areia. E assim mesmo nós não sabemos o que Ele escreveu porque não ficou registrado. Os apóstolos pouco escreveram, ou quase nada escreveram, muito pouco, mas pregaram muito. Eles muito mais falaram do que eles pregaram e insistiram muito que devíamos crer na tradição. Para nós cristãos católicos, a autoridade dos apóstolos era igual à autoridade de Jesus, no sentido de que eles eram os continuadores da mesma missão de nosso Senhor Jesus Cristo. Engraçado que os próprios apóstolos foram os primeiros a declarar que eles não escreveram tudo que Jesus fez. É desta forma que termina o Evangelho de São João, insistindo que devemos crer também no ensinamento oral, no ensinamento da tradição. Gente, pra vocês terem uma ideia, a igreja se espalhou em todo o Império Romano e quando isso aconteceu, não existia um livro sequer escrito no Novo Testamento. Não tinha nem o Evangelho ainda, não tinha nem uma epístola escrita ainda, mas a igreja, o cristianismo já estava todo espalhado pelo Império Romano, ou seja, o livro veio depois, o livro veio em segundo lugar, a palavra escrita veio depois da palavra oral, da palavra falada, pregada. O Evangelho, quando ele foi escrito, quando ele apareceu, a igreja já acreditava naquilo que estava contido no Evangelho. Primeiro se ensinou, se acreditou e só depois se escreveu. Esse espaço de tempo até a Bíblia ser escrita é o que nós chamamos de tradição. E nós não podemos ignorar a tradição apostólica cristã. As Escrituras, elas não são uma letra morta que está desligada de um belo contexto que nós não podemos esquecer. Por exemplo, como é que as pessoas daquela época, ou das eras posteriores, sabiam que Nosso Senhor foi crucificado? Porque leram em algum lugar? Não, porque não tinha a Bíblia. Certamente a elas foram ensinada essa verdade de fé, porque ouviram dizer essa verdade de fé na tradição cristã. Eles eram já familiarizados com a tradição cristã. Então, nós, cristãos católicos, aprendemos da nossa igreja que a verdade cristã, ela é compreendida na palavra de Deus, mas também na tradição cristã, no ensinamento dos apóstolos que vem antes da Bíblia e que é passado de geração em geração. Por exemplo, se essa palavra, se esse chavão, vamos supor que os primeiros cristãos também usassem esse chavão, está na Bíblia? Certamente não, porque não tinha Bíblia. Como é que os cristãos iriam aprender se uma coisa era ou não verdade, era ou não correto? Se era cristão, se era credível ou não. Vê na Bíblia. Não, mas não tinha Bíblia. O que tinha era o ensinamento dos apóstolos. O que tinha era tradição oral. Esse chavão não ia funcionar.
mas eles sabiam pelos ensinamentos. Outra coisa, essa questão aí ainda está resolvida, né? Nós não acreditamos só no que está na Bíblia, nós acreditamos na Bíblia, sim, ela é a nossa regra maior, mas a tradição cristã, o ensinamento dos apóstolos, embora não foram todos escritos, eles também são fontes de revelação, eles também são fonte do aprendizado cristão, e ninguém pode ignorar isso. E nessa questão da intercessão dos santos, toda a história da salvação, ela está repleta do fato de que Deus quis precisar das pessoas. Deus quis precisar da intermediação de muitas pessoas para a execução do seu plano de salvação. Essa verdade não pode ser negada. Como também, por exemplo, Deus podia muito bem mandar o seu filho sem precisar da participação de Maria. Deus podia muito bem encarnar o verbo, entre aspas, sem a participação de nenhum ser humano. Mas não foi assim que ele fez. Deus quis precisar de Maria. Ele quis precisar. Agora, se nós não precisamos de Maria, será que nós somos melhores do que Deus? Eu creio que não, né? É claro, a mediação, o mediador é Cristo. Sim, não negamos isso. Mas Cristo é o mediador para a nossa salvação. Não é errado dizer que os santos são mediadores no que se refere à intercessão. Deus podia fazer tudo sem o ser humano, porque Ele é Deus, mas Ele fez praticamente tudo na história da salvação com a mediação, com a participação do ser humano. Deus quis precisar de Nossa Senhora e Deus não muda de conduta, não muda de plano. Se Ele quis precisar lá, continua querendo precisar aqui. É uma graça muito grande. Mas quero deixar aqui, ainda assim, 2 textos bíblicos que gosto muito, que falam da intercessão dos santos. Anota aí, Apocalipse capítulo 8, versículos de 3 a 4 e Apocalipse capítulo 6, versículos de 9 a 10, que aparece a súplica dos mártires que já estão no céu, pedindo pelos mártires que estão na terra. E como avançava o crescimento da maldade na terra, eles estão rezando a Deus diante do trono. E essa fumaça, esse perfume que sobe, são as orações dos santos. E aqui quero terminar dizendo, a comunhão na igreja é muito mais forte do que a morte. Acredite nisso. Não deixe de conferir as 2 passagens que aqui deixei citada. Qualquer dúvida ou se algo não ficou muito claro, elabore uma nova questão e mande para nós. E ao encerrar esta edição, aproveito para partilhar com vocês que em breve nós faremos o Pergunte ao Padre Aprofundamento, que serão lives que nós iremos fazer para explicar nos mínimos detalhes aquelas perguntas, aquelas respostas que necessitam de uma explicação maior e melhor. Vai ser muito bom. Deus abençoe você. As muralhas não resistirão à ação de Deus e ao clamor